Olá, meus queridos e minhas queridas, como estão vocês? Espero que bem. Animados, animadas para começarmos mais um encontro desse curso completo de preparação para analistas judiciários de TRTs. Como de costume, é uma honra, é uma alegria imensa, aquela que me toma nesse instante, por estar na sua companhia, por que aqui não dizer, está a postos para te trazer aquele bom papo processual que eu preparei para você na aula de hoje. Espero que você, como dito antes, esteja firme, esteja animado, esteja aí imbuído, porque já já você estará aprovado. Vamos lembrar que no nosso último encontro nós já conversávamos sobre a execução. Lá, na verdade, no encontro carregado de conhecimentos, nós estudamos os recursos em espécie. Sua professora buscou passear com você para trazer as noções mais elementares da apelação, aquela a qual a sentença ama de paixão. Falamos dos agravos, compreendemos que hoje são 4 tipos de agravo. Aí compreendidos o agravo de instrumento, o agravo retido, o agravo do 544, lembra dele? Que serve para destrancar recurso especial, assim como o recurso extraordinário. Avançamos e vimos ainda o agravo regimental. Incansáveis, nós fomos estudar embargos de declaração. Vimos que este é o recurso, e não há dúvida de que a sua natureza é a de recurso, que se presta para combater decisões OCO. Aí compreendidas as decisões omissas, contraditórias, assim como as referidas e chamadas obscuras. De mais a mais, devo lhe lembrar, muito fundamental, que esses embargos de declaração, em regra, não oportunizam prazo para contrarrazões, à exceção daqueles embargos que operem o chamado efeito modificativo. Então, apenas nesse nosso rápido e inicial flashback, vale esta ressalva. Os embargos de declaração já estudados, eles não vão oportunizar prazo para contrarrazões, destacando-se, entretanto, que quando da decisão sobrevier o chamado efeito modificativo, há a possibilidade de que aquela parte contrária ao qual os embargos foram opostos sofra um dado prejuízo, não é mesmo? Pois bem, para impedir ou a afronta, sejamos mais claros, ao contraditório, autoriza-se a abertura de um prazo para contrarrazões em embargos de declaração, desde que, não te esquece, sobrevém efeito modificativo. Pronto. Nós passeamos ainda pelo cabimento dos embargos infringentes. Lhes disse, galera, todo cuidado. Se a ação rescisória tiver sido julgada procedente, e, insisto, se a ação rescisória tiver sido julgada procedente, quando nós estivermos em que situação? Numa decisão não unânime, seria cabível embargos infringentes no prazo de 15 dias. É ainda importante lhes lembrar do recurso ordinário constitucional, que está atrelado aos remédios constitucionais, assim como ao recurso especial, bem como ao recurso extraordinário. Importa é que nós deixamos, como brinquei com vocês, a saga recursal de lado e começamos a estudar a execução. Nós já afirmamos alguns bons propósitos em termos de execução. Nós já visualizamos o conceito. Vimos que hoje a execução pode se instrumentalizar por uma simples fase e, quando não, por um processo autônomo. Avançamos e vimos ainda que a execução tem princípios que são peculiares a ela, não é mesmo? É claro que vale destacar mais uma vez que contraditório, devido ao processo legal, motivação das decisões judiciais, os princípios constitucionais processuais, que são clássicos, serão também aplicáveis à execução, com o acréscimo dos princípios atrelados à execução. Dentre eles, nós vimos a patrimonialidade, já que a execução ela recai sobre os bens do devedor, e não é a responsabilidade executiva moderna pessoal. A exceção, não te esquece, na hora da prova, gabarita, a assertiva que faça referência à única prisão cível que é admitida nos dias de hoje. Que única prisão cível seria admitida nos dias de hoje? Muito bem, a prisão de inadimplemento de obrigação alimentar.
desde que obedecidos uma série de requisitos e ainda observadas as lições extraídas da súmula 309 do STJ. Mas, firmes, nós fomos conhecer o princípio da menor onerosidade, vimos ainda o princípio da efetividade e os princípios que são específicos da pretensão executiva. Importa que aí, uma vez estudados os princípios, nós fomos checar as partes na execução. Quais seriam aqueles que ocupariam o status de autor? Quais seriam aqueles que ocupariam o status de réu? Os quais, numa linguagem executiva, são comumente chamados de exequente e executado. Aprendemos que o clássico legitimado ativo da execução não seria outro que não o credor. Mas nós aprendemos, vocês estão craques, que existem também os chamados legitimados ativos derivados. Fazer o quê, não é? Às vezes, em razão de uma dada situação da vida, você acaba assumindo de forma positiva o posto de credor de uma dada obrigação. Ao mesmo tempo, nós vimos quem ocupará o status de executado na execução. O devedor, clássico legitimado passivo originário. Sem que nos esqueçamos que, afora a legitimação passiva originária, também surgem as chamadas legitimações passivas derivadas. Importa saber é que avançamos, estudamos litisconsórcio na execução, muita informação. Intervenção de terceiros na execução. Lembramos que nenhuma das intervenções será admitida, à exceção de uma discussão doutrinária que se estabelece para a assistência. Não te esquece. Ademais, avançamos e vimos competência executiva e pronto, chegamos ao ponto em que a aula ali se encerrava, as espécies de execução. Nós vamos lembrar, e nós estamos aqui com Celeste. Celeste, uma cinegrafista, né, danada, que está aqui te mandando aquele abraço, também torcendo pela sua aprovação. Ela vai colocar na tela para a gente aí as espécies executivas para a gente refrescar a memória, não é? Quais seriam as espécies de execução? Nós vimos que uma das primeiras classificações oportunas à execução é aquela que a classifica em definitiva e execução provisória. Então, veja, a execução pode ser apelidada em definitiva e pode ser também titulada de provisória. Para que a execução seja definitiva, é fundamental, sob pena de que ela não seja assim considerada, que a execução ela se paute, não é, num título executivo que não corra risco, turma, de se tornar inexigível por força de reforma da decisão anterior que autorizou o início da execução. Portanto, e isso aqui é que, não é, resolve a sua vida, a execução dos títulos executivos extrajudiciais será definitiva, assim, não é, como a execução das sentenças já transitadas em julgado. Então, clássicas são duas as execuções definitivas. Quais seriam as duas clássicas execuções definitivas, professora, para que eu não erre na hora da prova? Aquela que se paute no título executivo extrajudicial. Nós já estudamos esses títulos. Eu lhes disse, galera, eles são bombásticos, eles arrasam. Por que eles arrasam? Porque eles só serão assim considerados se eles forem líquidos, se eles forem certos e, por que não, se eles forem também exigíveis. Ao mesmo tempo, se a decisão judicial condenatória já sofreu impacto, porque não há ingerência da coisa julgada, há a possibilidade de que se inicie a execução num viés de definitivo. Você não vai mais errar. Agora, é importante te lembrar que além da execução definitiva, há ainda a execução que é apelidada de provisória. Será assim considerada aquela que se paute numa decisão judicial, muita atenção, pendente de recurso não dotado de efeito trancativo. Veja, provisória será a execução de títulos executivos judiciais, está vendo o que eu lhes disse? Não transitadas em julgado, ou seja, cuja sentença foi impugnada por recurso ao qual não for atribuído efeito suspensivo. Mais um flashback processual. Aprendemos juntinhos que os recursos, eles serão, em regra, dotados de efeito devolutivo. Efeito devolutivo, que é melhor chamado de efeito de encaminhamento. Vale-lhes lembrar
que, à exceção dos embargos de declaração, todos os demais recursos cíveis serão dotados de efeito devolutivo. Ao mesmo tempo, vale lembrar que o efeito suspensivo, este que agora você casa a informação e impede até mesmo a execução provisória, olha como ele é poderoso, como ele é forte. Ele não será a regra. Apenas a dona moça, como a gente a chama, apelação, é que já vem com a atribuição imposta pela lei, a lei que determina, com efeito suspensivo, sendo referido efeito tolhido, inclusive em algumas hipóteses, que são aquelas do 520. Pronto. Se o recurso ele tem duplo efeito, lembra de mim na hora da prova, nem execução provisória, nada poderá ser implementado naquela decisão. Ao mesmo tempo, em contrapartida, se a decisão ela está pendente de recurso, mas o recurso não tiver a referida, né, eficácia suspensiva, inicia-se a execução provisória. Eu já quero te lembrar que essa execução provisória ela tem limites. Além de ter limites, eu chamo ela de café com leite, não sei se vocês usam essa expressão, né? Se a Celeste conhece, quando, assim, né? Quando a gente era mais novo, e a gente queria brincar com os mais velhos, né? E a gente se envolvia, eu mesmo gostava muito lá no meu interior de jogar baleado, não sei se vocês conhecem baleado, Celeste conhece baleado? Pois é, e aí eu era menor, né? Gostava de brincar com gente mais velha, e eu disse, eu era de tal time, a Sabrina é café com leite, tipo, não valia, né? Não vale, não, poxa, não chega a tanto. Mas a execução provisória ela é meio café com leite, porque ela vai ser obstada com a penhora. É apenas e tão somente definitiva a veia executiva, você já sabe, quando a decisão tiver operado coisa julgada. Ela corre por conta e risco do exequente. A responsabilidade dessa execução provisória é, sem sombra de dúvidas, do exequente. Agora, eu chamo a atenção aqui na tela para a execução que também vai ser provisória, quando nós estivermos ante, aqui a gente precisa ter todo um cuidado, a execução de um título executivo extrajudicial. E você vai me dizer, Sabrina, mas você não me disse que quando o foco fosse título executivo extrajudicial, seria a referida execução definitiva? E eu continuo mantendo a mesma posição. Só que aqui, galera, vai surgir um fato novo. Que fato novo seria esse? Quando interposta a apelação contra a sentença de improcedência dos embargos que foram recebidos com efeito suspensivo. Lá vem de novo o efeito suspensivo. De onde é que a gente extraiu essa informação? Do 587, segunda parte. Aqui, aí eu me explico. A execução do título extrajudicial inicia-se de forma definitiva, como nós já tínhamos aprendido. Porém, esse porém é tudo. Com a oposição dos embargos recebidos com efeito suspensivo, a execução terá sobrestado seu andamento, o qual somente volta a ter o seu curso normal se os embargos forem julgados improcedentes. Sendo, porém, a sentença de improcedência dos embargos atacada por recurso de apelação, porque sentença a gente sabe que ama apelação, ela será recebida apenas no efeito devolutivo, nos termos do 520, inciso 5 do CPC. Opa, aí neste caso, a execução poderá novamente prosseguir, mas de forma provisória e não definitiva, como inicialmente originou-se. Então é super interessante esse fenômeno. Eu tenho um cheque nas mãos e eu proponho a execução do aludido cheque. Essa execução, ela tem natureza de definitiva. Ocorre que, vamos imaginar, que o devedor do cheque opõe embargos à execução. É chegada a hora de eu já fazer você anotar. Anote que esses embargos à execução, eles não serão em regra, olha, em regra, recebidos no tal efeito suspensivo. Desde a reforma executiva de 2006, um ano marcante para a execução brasileira, a referida regra dos embargos foi completamente alterada, já que eles passam a independer, cuidado, independer de garantia do juízo, passam a ser 0800, que nem ligação 0800, gratuita, mas em contrapartida eles passam a não dotar mais efeito suspensivo. A exceção, não é, daquele que, embargando a execução, ainda oferte caução para conseguir o aludido efeito. Se a decisão dos embargos ela for apelada, aí não vai ter outro jeito.
desta apelação dos embargos, que podem ter, inclusive, suspendido o curso da execução, não há falar em efeito suspensivo. Nesse caso, a execução será provisória. Agora, igualmente será provisória a execução das decisões interlocutórias, como a de antecipação de tutela, visto que poderão ser cassadas quando do julgamento definitivo. Mais um detalhe importante. Nós vamos aprender, ainda na aula de hoje, um pouquinho de tutelas de urgência. Tutelas de urgência que estão sempre à nossa disposição para nos atender em situações excepcionais. Tutelas de urgência que estão ali a postos para proteger direitos singelos, bens que corram risco de perecer, também em situações excepcionais. Tanto a tutela antecipada quanto a cautelar, a antecipada, que é o nosso foco em especial, guardam a natureza de provisórias. E por serem provisórias, tome muito cuidado com isso, elas podem ser revogadas ou poderiam também ser ratificadas na decisão. Só que cabe a execução de interlocutória de tutela antecipada. A pergunta que a prova vai te fazer, que você vai acertar, é a seguinte: qual é o modelo de execução aplicável quando nós estivermos numa decisão interlocutória de tutela antecipada, sem medo de ser feliz, a execução provisória? Agora perceba, diante da possibilidade da reforma que autoriza a execução provisória, esta somente se iniciará por requerimento do credor e correrá, lembra que eu lhes disse, sobre a responsabilidade dele, vale dizer, por sua conta e risco, visto que deverá ressarcir o executado dos danos que este sofrer se a sentença for reformada. Mesmo que seja provisória a execução, não se encontra vedado o referido levantamento de depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem na alienação ou propriedade ou de propriedade, dos quais se possa resultar grave dano ao executado. Mas a prática de tais atos dependem sempre da prestação de caução. Lembre, no nosso dicionário processual, caução nos revela uma garantia que será ofertada a um juízo, que aqui em sede de execução provisória pode tomar medidas mais enérgicas, mas para impedir que danos nefastos possam ser sentidos pelo executado, se a tutela antecipada vier a ser reformada, autoriza-se sem medo a prática dos mesmos. Sabrina, onde é que eu encontro o regramento da chamada execução provisória? Aquela que, como você bem mencionou, correria por conta e risco do executado, no 475-O. É ali naquele artigo-chave que a gente encontra as disposições aplicáveis ao cumprimento de sentença, aqui compreendido como cumprimento de sentença provisório. Na tela, eu vou passando aqui, a gente vai trazendo, né, as hipóteses, né, de cabimento do 475-O, né, já que a figura da execução provisória, como eu tinha lhes mencionado, está nele posta, e aqui a gente vai pontuando essas hipóteses. E aqui a gente vai lembrar apenas de um detalhe. A regra de que a execução definitiva tramita nos autos principais, seja no mesmo processo em que fora formado o título ou em processo autônomo de execução. Enquanto a provisória, aqui mais em termos de instrumentalização, ela vai se instrumentalizar por autos apartados, por meio da chamada carta de sentença. De onde é que se extraiu essa ideia da carta de sentença? Do 475-O, parágrafo 3º do CPC. Ademais, galera, faz-se uma exceção à execução provisória de títulos extrajudiciais, já que para ela não há necessidade de carta de sentença, posto que os embargos julgados improcedentes, que foram impugnados por recurso, correm também em autos apartados. Então, em autos apartados, nós já estaríamos lá, naqueles mesmos autos apartados nós ficaríamos. Pronto, nós já aprendemos que a execução pode ser provisória e aprendemos ainda que essa execução pode ser definitiva. Vimos que a execução provisória corre por conta e risco do exequente, quais são os artigos aplicáveis à execução provisória, bem como à execução definitiva. Agora, animados, vamos nos perguntar, haveria a possibilidade de cumularmos, de somarmos a execução,
Vocês não fazem ideia de como essa é uma questão cobrada na prova da gente. Então, vamos ficar de olho, porque você vai ser 100% de aproveitamento em processo civil. E não tenha dúvida, em 2013, meu irmão, o ano dos TRTs, você será, eu estou profetizando, um analista judiciário da área judiciária. Então, vamos nos perguntar, há possibilidade de acumular ações? A resposta é positiva. Agora, de onde foi que a professora Sabrina tirou a base de sustentação de que haveria a possibilidade de acumular, vale dizer, de somar execuções? Do próprio código. Olha que beleza. De acordo com o 573 do CPC, será lícito ao credor, sendo o mesmo devedor, cumular várias execuções. Ainda que fundada em títulos diferentes, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, eu vou exemplificar, desde que para todas seja ela competente o juiz e idêntica à forma do processo. Então vamos imaginar, coitada da Celeste, está chegando agora, mas Celeste agora vai figurar, não vou fazer isso com Celeste. Celeste vai ser a credora e eu vou ser a devedora. Você está de olho no nosso exemplo. Celeste, ela tem um crédito com a professora Sabrina. Um cheque, professora, pois é, passei um cheque sem fundo para Celeste. Um cheque, e ela tem também uma duplicata. Sabrina, né, dando furo no mercado e no bolso da Celeste, tem por débito uma duplicata e um cheque. A pergunta aqui, olha como fica fácil agora, é a seguinte: Celeste, ela pode iniciar uma só execução ou um só processo para cobrar, para executar a dívida consubstanciada no cheque e na duplicata, ou haveria a necessidade de que a Celeste iniciasse necessariamente 2 processos? Claro que não. Há a possibilidade, de acordo com o próprio 5.3, que o credor, mesmo que ele tenha mais de um título executivo, ele inicie um só processo. Agora, para tanto, há de ser o mesmo devedor e, afora ser o mesmo devedor, fundamental ainda lhe lembrar que o juiz tem que ser competente para processar e analisar aqueles títulos executivos. Então, a Celeste ela pode ganhar, né, o valor do cheque e da duplicata num só processo. Agora, professora, e se Celeste tivesse um cheque seu borrachudo, professora, fala sério, e ela tivesse a duplicata, por exemplo, do professor Matheus Carvalho, imagine que executar aquele professor de direito administrativo, ela poderia acumular as execuções? Não, porque aí ela teria que, de fato, né, fica fácil, iniciar as 2 execuções em apartado. Então, vamos confirmar, deste modo, é possível o mesmo credor, Celeste, executar contra o mesmo devedor, professora Sabrina Dourado, 2 títulos executivos extrajudiciais. No nosso exemplo, quais foram eles? Um cheque e uma duplicata, que contenham previsão de pagar a quantia. Se um dos títulos, porém, contiver a obrigação de entregar coisa, por exemplo, seria incabível a acumulação. Só vale a acumulação no seu processo quando os títulos tiverem o mesmo propósito, pagamento de quantia. Se um dos títulos fosse, por exemplo, um deles é cheque borrachudo, o outro é um contrato que eu firmei com a Celeste de que eu ministraria várias aulas de direito processual civil. Contrato este que foi assinado por mim e ratificado por 2 testemunhas. Aí, neste caso, ela teria que iniciar 2 distintas execuções. O prof, por quê? Porque o modus operandi da execução, para que Celeste me forçasse, através do Estado juiz, a ministrar as aulas, é diferente daquele que se aplica para a execução do pagamento de uma quantia. No nosso exemplo, o cheque. Agora, também não se admite acumulação de execuções quando se tratar de título judicial, diante da competência funcional que apresentam os órgãos julgadores. Então, a gente aprendeu que vale acumular execuções, mas que esta acumulação, regulada no 573, sofre com alguns temperinhos que são importantes de ser observados e que a gente já estudou, nem doeu. E, como a gente também não pode perder tempo, a gente vai enfrentar agora as espécies de execução. Porque execução é um gênero, não é mesmo? Execução é um babado gigante. E desse babado gigante chamado de execução, surgem distintas figuras. Como é que nós vamos nos organizar em relação às espécies de execução? Veja comigo. É a natureza, e a gente já sabe disso, do referido título executivo, que vai determinar a espécie de execução a ser utilizada, dentre as diversas que são previstas e reguladas pelo CPC. E aí perceba,
Se a obrigação não cumprida for de dar coisa certa ou incerta, o procedimento a ser adotado será aquele da execução para entrega de coisa. Onde é que eu encontro, professora, o regramento específico para estas execuções de entrega de coisa? Lá nos artigos 621 a 631 do CPC. Se a obrigação, por sua vez, for de fazer ou não fazer, empregado será o procedimento da execução das obrigações de fazer e não fazer, já reguladas nos artigos 632 a 645. Então, de logo, a execução pode ser estruturada em execução de fazer, e para as execuções de fazer e não fazer, artigos aplicáveis 632 a 645. Para entrega de coisa, como brinco com vocês, devolva que não é seu. Dentro desse propósito do devolva que não é seu, aplicam-se as disposições do 621 ao 631. Por fim, tratando-se de obrigação de pagar quantia, que a gente também tem que tomar um cuidado, porque a gente vai visualizar uma bifurcação. São diversas as espécies de execução cujo objeto é pagamento de quantia. Quais são essas espécies de execução existentes? Vejamos. Execução por quantia certa contra devedor solvente. Afora, a execução por quantia certa contra devedor insolvente. A execução contra a fazenda pública. A execução de prestação alimentícia e a execução fiscal. Então, repassemos. Quando o objeto da pretensão executiva for uma obrigação de pagamento de quantia, o grande boom do Poder Judiciário, nós vamos nos deparar com as seguintes espécies. A execução contra um devedor solvente, sabendo o que é devedor solvente? É aquele que tenha patrimônio capaz de quitar os débitos por ele contraídos. Se eu tenho débitos, mas o meu patrimônio é maior que os débitos existentes, a minha execução é uma execução contra um devedor solvente. Ao mesmo tempo, existem pessoas que já se encontram momento triste, no estado de solvência. Insolvência aparece na vida de um indivíduo quando o seu patrimônio passar a ser inferior ao valor dos seus débitos. Quando o sujeito tiver mais débitos que patrimônio constituído, não se aplica a execução contra devedor solvente. Nós vamos ao regramento dos artigos 748 ao 786-A, já que a execução será a execução contra devedor insolvente. Esta criaturinha aqui, revelando-nos a supremacia do interesse público em detrimento do interesse privado, ainda deve ser rememorada e a chamada atenção ao disposto na Constituição Federal no artigo 100. Artigo 100 que institui o chamado regime do precatório, forma através da qual o Estado vai quitar os seus débitos obedecidas às peculiaridades que estão ali instituídas. Ademais, a gente não pode esquecer da execução fiscal, que tem um regramento próprio, o da Lei 6.830 de 80, e, é claro, da nossa bombástica execução de alimentos. A execução fiscal já tinha mencionado a execução de alimentos. Para a execução de alimentos, aplica-se o CPC, mas a gente precisa também tomar um cuidado, porque aplicam-se as disposições da Lei de Alimentos. Qual é mesmo o número da Lei de Alimentos? Lei já antiguinha, 5478 de 68. 5478 de 68. Agora, respira. Depois de estudarmos as espécies de execução, de checarmos a possibilidade de cumulação de execuções e de aprendermos agora os tipos executivos, a gente vai fechando esse primeiro bloco, lembrando que o Código de Processo Civil, ele coíbe, ele relega, ele rejeita aqueles chamados atos atentatórios à dignidade da justiça. E é claro que eu vou pensar com você nesses atos atentatórios à dignidade da justiça, lembrando de logo que eles estão regulados nos artigos 600 e que as consequências dos aludidos atos estão postas no 601. Então, repito, para você ficar com gostinho de quero mais. A lista dos atos que são considerados atentatórios à dignidade da justiça estão no artigo 600. De outra banda, no 601, nós vamos encontrar a lista dos
não é resultados que vão se operar na vida do sujeito que praticar os referidos atos. Então, já já a gente volta para conhecer essas hipóteses e aprender também quais são as consequências dali decorrente. Respira um minutinho e volta, porque eu estou te esperando para o segundo bloco.